Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui Juan Freitas, criador do canal Investidor Rico. E esse vídeo de hoje ele é muito importante para todos os investidores que estão querendo dar um salto com relação aos investimentos. Só em você não fazer essas coisas, você já vai estar na frente de 90% dos investidores iniciantes. Porque no início da sua trajetória como investidor, é normal que você cometa alguns erros, alguns equívocos. E por vezes as pessoas elas entram no mercado de investimentos sem ter uma estratégia específica ou sem um objetivo definido. Isso pode acabar te levando a tomar decisões impulsivas e isso vai com certeza impactar o seu patrimônio negativamente. Portanto, é fundamental que você estabeleça metas financeiras realistas e também criar um plano de investimento sólido. Um outro erro bastante frequente com aqueles que estão começando é a falta de uma pesquisa aprofundada, uma pesquisa sólida, que mostre várias visões sobre o mesmo ponto. É essencial dedicar tempo para estudar sobre cada um dos investimentos, para que você entenda os riscos envolvidos e busque informações confiáveis. Dessa forma, será possível tomar decisões fundamentadas e, obviamente, minimizar os erros. Além disso, é importante que você tenha cautela com promessas de retornos exorbitantes, pois muitas vezes essas características são indicações de esquemas fraudulentos. Agora eu vou falar para você quais são esses erros comuns e como você pode fazer para evitar eles nessa sua trajetória como investidor iniciante. Fica aqui comigo. Erro número 1. Um dos primeiros erros que os investidores iniciantes costumam cometer é, no caso, não diversificar o seu patrimônio. Acredite, colocar todo o seu dinheiro em apenas uma ação ou em outro investimento é um tremendo risco. É como se você investisse todas as suas fichas em um único número da roleta, entende? É arriscado demais. Quero destacar que a diversificação é a melhor forma de você diluir o risco e potencializar o retorno dos seus investimentos. Agora, veja um exemplo de um investidor que decidiu diversificar os seus 10 mil reais. Ele selecionou 5 ações diferentes da bolsa para aplicar este dinheiro de maneira equilibrada. Dessa forma, se uma dessas ações se desvalorizar, ele pode ter perdas suavizadas porque as outras ações podem subir durante o mesmo período. Então, a dica aqui é diversificar, diversificar e diversificar. Espalhe os seus investimentos em diferentes setores, em diferentes empresas de diferentes tamanhos e até mesmo também em diferentes tipos de ativos. Assim, você distribui os seus riscos e acaba aumentando a sua chance de obter bons retornos. Diversificar é como você jogar em vários números da roleta. Se um número por acaso não der certo, você ainda tem outras chances de ganhar. Portanto, é importante visualizar essa estratégia como um gráfico mostrando a distribuição dos seus investimentos em diferentes ativos. Isso vai permitir que você tenha uma visão mais clara e organize melhor o seu patrimônio, garantindo que você esteja preparado para ultrapassar qualquer volatilidade que ocorra no mercado. Por isso, considere a relação entre os ativos que estão na sua carteira. Se todos os ativos estiverem altamente ligados, consequentemente, eles vão se movimentar nas mesmas direções, tanto nas altas quanto nas baixas. E, consequentemente, essa situação ela vai reduzir a eficiência da diversificação. E como você consegue evitar essas correlações? Analise as correlações entre os ativos antes de investir, procurando ações com baixa correlação. Erro 2. Não fazer uma análise fundamentada. Investir no mercado financeiro é uma atividade que requer análise cuidadosa e disciplina. E um erro muito comum entre os investidores iniciantes é decidir fazer o investimento sem ter antes feito essa análise fundamentada. Muitos novos investidores confiam nos seus instintos ou no que ouviram em grupos de conversas. Mas lembre-se que a tomada de decisões impensadas pode causar grandes perdas para o seu patrimônio. Você jamais pode basear as suas decisões de investimentos em achismo ou palpites. É essencial estudar e analisar os números
tendo bastante atenção aos fundamentos das empresas que estão envolvidas nessa análise. Para fazer essa análise, o leitor ele deve começar analisando e lendo os relatórios financeiros da empresa, como o balanço patrimonial, DRE e o demonstrativo do fluxo de caixa. Esses documentos eles visam fornecer informações importantes sobre a saúde financeira dessa empresa que a gente deseja investir, como sua liquidez, rentabilidade e o endividamento. Além dos relatórios, é importante também avaliar as perspectivas da empresa com relação ao setor que a empresa atua. Isso pode ser feito através de notícias e relatórios do setor, bem como da análise dos concorrentes e da posição da empresa no mercado. Um outro aspecto importante da análise é a avaliação da qualidade da gestão da empresa. Isso inclui a análise da experiência e também da reputação dos executivos, bem como das políticas de investimento e de distribuição dos lucros. Por isso, essa pesquisa aprofundada sobre as empresas que você está analisando vai te dar o conhecimento de escolher as melhores oportunidades no mundo dos investimentos, e isso se torna ainda mais evidente quando olhamos para investidores experientes. Para concluir esse ponto, não deixe de se aprofundar e de buscar o conhecimento necessário para você fazer essas análises antes de você tomar qualquer decisão de investimento. Erro número 3. Investir sem conhecer o próprio perfil de investidor. Pense em dois homens da mesma idade, os dois casados e com filhos. Eles também têm o mesmo objetivo quando se fala de investimentos, que é aplicar o dinheiro que tem para garantir uma aposentadoria. Esses dois homens também esperam se aposentar com a mesma idade. Agora o questionamento é, será que eles vão investir da mesma maneira? Será que eles vão ter a mesma estratégia? Eles querem ter a mesma estratégia de investimentos? A resposta é claro que é não. Na verdade, diferentes pessoas, ainda que com o mesmo objetivo de investimento, de horizonte de tempo, não necessariamente vão optar pelas mesmas opções na hora de investir. Isso acontece porque cada investidor ele vai ter um perfil de risco diferente. Então, se você achava que no mundo dos investimentos só tinha um caminho, agora eu espero que tenha ficado claro que não. A verdade é que existem várias opções, mas nem todas vão ser interessantes para você e para o teu objetivo como investidor. E de verdade, não existe melhor nem pior. Existe aquele que é mais ou menos adequado ao teu perfil. Investir sem conhecer o próprio perfil do investidor é um dos maiores erros que você pode cometer nos investimentos. Porque cada indivíduo ele tem uma maneira única de lidar com o risco. E é fundamental que você invista de acordo com aquilo que te dá conforto. Entendendo o seu perfil de investidor, você vai poder tomar as melhores atitudes com relação ao seu objetivo nos investimentos. Porque se você tem uma abordagem mais conservadora, é fato que você deve investir em títulos que tenham maior segurança, como renda fixa, CDB, entre outros. Por outro lado, se você é mais arrojado e está disposto a correr um pouco mais de riscos em troca de um percentual maior de rentabilidade, as ações elas são uma opção interessante para esse tipo de perfil. Conhecer o seu perfil de investidor é o primeiro passo para que você tome decisões acertadas na hora de investir, para que você realmente alinhe os seus objetivos de investimento com os ativos que vão compor a sua estratégia e você consiga fazer esses investimentos de forma consciente. Erro 4. Deixar as emoções atrapalharem nos investimentos. O controle emocional, ele se refere à habilidade de gerenciar e regular as próprias emoções de maneira saudável e eficaz. Isso envolve ser capaz de identificar e experimentar essas emoções que acontecem dentro de nós e usar estratégias para lidar com essas emoções de forma positiva, em vez de ser dominado por sensações ruins. O controle emocional ele é o primeiro passo para você obter sucesso nos investimentos. Afinal, com essas flutuações que acontecem no mercado, é normal que às vezes a gente sinta um pouco de ansiedade ou frustração. Também o medo e até a ganância na hora de operar. Para a gente aqui exemplificar o que seria esse controle das emoções, vamos pensar no exemplo seguinte.
Consideramos uma pessoa que teve uma discussão em casa com um parente, uma mulher, um pai, uma mãe ou um filho. Depois, essa pessoa ela vai para o seu trabalho normalmente. Durante o horário de trabalho, ela conversou com os colegas, participou das suas reuniões e realizou normalmente as tarefas do seu cotidiano. Isso significa que, mesmo tendo algo incomodando ela, ou algum assunto mal resolvido, ela consegue focar no que é importante, realizando essas atividades normalmente, separando as emoções do contexto que ela está inserida naquele momento. É fundamental destacar o erro de permitir que as emoções ruins influenciem as nossas decisões de investimento. Muitas vezes nos sentimos entusiasmados e tendemos a seguir uma tendência de alta com relação às ações, ou fazer investimento em alguma startup que pareça ser promissora aos nossos olhos. É essencial que você tome cuidado para não deixar a ganância ou o medo dominar as nossas escolhas. Assim, a gente vai reduzir o impacto das emoções nas nossas decisões de investimento, garantindo uma abordagem mais sólida e consistente na hora de investir. O erro número 5 é sobre não ter constância. Lembra daquele ditado? Cada um colhe o que planta? Então, se você quer comer o fruto da sua horta, você vai ter que plantar primeiro. E óbvio que não simplesmente plantar, você vai ter que regar, você vai ter que cuidar e dar atenção para essa semente. Esse é o esforço que a gente tem para colher aquilo que deseja. Assim, na vida, é preciso plantar no hoje se a gente quer colher no futuro. Mesmo que essa quantia pequena, a princípio, não faça tanta diferença, ela vai ajudar o investidor a se educar, a sempre estar investindo. Vamos pegar o exemplo. O investidor investiu R$1.000 no primeiro mês. No segundo mês, esse valor já diminuiu só para R$300. Depois, esse cara fica 6 meses sem alocar mais nada. Isso faz com que o investidor ele não desenvolva a mentalidade de acumular patrimônio de forma constante. Algo que é muito importante no jogo do enriquecimento a longo prazo. E que dessa forma, com certeza, ele não vai chegar na sua liberdade financeira. Porque manter a constância nos investimentos é claro que pode ser desafiador, mas é um componente essencial para você alcançar o sucesso financeiro no longo prazo como investidor. Lembre sempre que o tempo ele é o teu aliado nesse processo de enriquecimento. E os investidores que são mais experientes, eles têm a tendência a superar aqueles investidores que querem cronometrar o mercado e tentar adivinhar as movimentações que costumam acontecer. Mantenha suas metas em mente, siga seu plano e mantenha o foco nos seus objetivos, para então você criar a sua riqueza no longo prazo. Use a educação financeira como uma ferramenta poderosa para você manter a constância nos investimentos. Continue aprendendo sobre diferentes classes de ativos, tendências do mercado, porque quanto mais você souber, mais confiante será em sua capacidade de tomar decisões acertadas. E aqui chegamos no final desse vídeo sobre a importância de não cometer esses erros. Eu espero que você tenha encontrado valor nas informações compartilhadas e que esteja mais confiante para se manter nessa jornada de investimento. Se inscreva no canal, ative as notificações para você receber primeiro que todo mundo todo o conteúdo do nosso canal. Comenta aqui embaixo e compartilha com a gente a sua experiência em como manter a constância nos investimentos, se caso você já investe e tem essa constância. Obrigado por assistir esse conteúdo até o final. Nos vemos nos próximos vídeos, onde continuaremos a explorar esse mundo fascinante dos investimentos.